isso, tá? Quem não tem livro, me acompanhe por slide. Eu vou compartilhar slide com vocês e não tem como compartilhar. Entrou uma pessoa a mais. Quem entrou na sala? Entrou alguém a mais na sala. Quem foi? Para o exercício da última aula, que é a página... A página é 140. Praticando em casa. Todo mundo pegou o livro? Quem tá com o livro? 140? 140. Se alguém sair da sala, vocês me avisem, tá? Que eu vou compartilhar a tela. Tá ok? Se alguém sair da sala, vocês me comuniquem e compartilho a tela. Tá, vamos lá. Que eu não tô vendo aqui não, que eu tô vendo aqui só o livro. Bom. Isso, 140. Então vamos lá. Pode começar? Todo mundo já se atualizou? Explique de que forma... Só um minuto, professora. Explique de que forma os protozoários, se alimentam. Explique de que forma os protozoários se alimentam. Alguém que fez quer falar? Ó, se ninguém falar, eu vou perguntar, hein? Como se alimentam? É, como eles se alimentam? Esqueci. Eu lembro, só que eu esqueci agora. Olha só, vou falar porque eu acho que vocês não vão lembrar essa. Liga o microfone aí. A alimentação pode ser... É. Ah, tá. Pode ser heterotrófico por digestão. Digestão. Quando ingerem outro ser vivo, digerem substâncias orgânicas. Isso, substâncias orgânicas complexas. Eu coloquei sim. Ou heterotrófico por absorção, né? Tá, eu vou falar então. Olha só. Eles podem se alimentar de duas formas. Eles podem se alimentar de forma heterotrófica, quando eles vão digerir o alimento, e pode alimentar de forma heterotrófica, quando eles fazem a absorção. Como é que se dá cada uma dessas? Calma aí. A heterotrófica, por digestão, quando eles vão ingerir os seres vivos e digerem substâncias orgânicas. Escrevam isso aí. Eles podem se alimentar de forma heterotrófica por digestão. Por digestão. Você tá em qual página? Tem como repetir desde o início? Posso. Você tá em qual página? Página 140. Número 1. Tá, explique de que forma o protozoário se alimenta. Eles se alimentam de forma... Desliga o microfone, galera. Eles se alimentam... Praticando em casa. Isso, praticando em casa. Eles se alimentam de forma heterotrófica por digestão. De forma heterotrófica por digestão. Pode prosseguir? Quando ingerem outros seres vivos. Que? Se alimentam de forma heterotrófica por digestão, quando se alimentam de outro ser vivo. Quando se alimenta de outro ser vivo? Isso.
Vou continuar. Outro ser vivo. E digerem substâncias orgânicas complexas. Então, quando eles se alimentam de outro ser vivo, eles vão digerir substâncias complexas. Então, de novo, heterotrófica por digestão, quando ingerem outro ser vivo e digerem substâncias orgânicas complexas. Professora, a senhora pode repetir, por favor? Repetir de novo, por favor. Eles são heterotróficos por digestão quando ingerem outros seres vivos e digerem substâncias orgânicas complexas. Por digestão, quando ingerem outros seres vivos e digerem substâncias orgânicas complexas. Professora, eu coloquei eles se alimentam Calma aí. de forma Calma aí, olha só, espera aí, olha só, tem um celular vibrando. Desliga o microfone e só deixa ligado quem tem dúvida, tá? Vou repetir a questão 1. Essa eu acho que é a maior, então vai ficar embolada mesmo. Bom, eles são heterotróficos por digestão quando ingerem outros seres vivos e digerem substâncias orgânicas complexas. Outros seres vivos. Ingerem outros seres vivos e digerem substâncias orgânicas complexas. Pode seguir? Não, como Espera Davi. pode. Esperando Davi. Ou são heterotróficos por absorção. Ou heterotrófico por absorção. Quando absorvem moléculas orgânicas simples. Ou seja, quando eles fazem moléculas orgânicas simples. Ou seja, quando eles são heterotróficos, de qualquer forma, né? Ou seja, eles não produzem o próprio alimento. Professor, Rapidinho. E aí, quando eles absorvem, não colocar nada, não. coloca no caderno. Ou no rascunho. Do lado aí tem um rascunho para vocês escreverem. Calma aí, eu vou voltar. Deixa eu explicar primeiro. Quando eles digerem um alimento... Desculpa aí, porque a amiga da minha mãe ligou. Gente, tá vibrando. Desliga o som. Tá fazendo muito barulho. Davi, desliga o som. Juan, desliga o som. Isso. Olha só, quando eles se alimentam de forma heterotrófica. Eles não vão atrás do seu próprio alimento, certo? Eles precisam que um alimento chegue até eles, enfim, né? Como é que eles fazem isso? Eles pegam o alimento, né? A primeira forma, quando eles vão fazer digestão, ou seja, mastigar para levar para o sistema digestório, eles conseguem se alimentar de coisas maiores, né? Agora, quando faz a absorção, ou seja, atravessa a pele dele, a pele dele absorve por essa absorção, né? Eles se alimentam de coisas menores, né? Substâncias, moléculas menores, porque o corpo deles não vai conseguir atravessar coisas grandes. Mas, de qualquer forma, a alimentação deles é heterotrófica. Só que ou é por digestão ou é pela absorção, tá? Então, eu vou repetir bem devagar a última vez para vocês conseguirem. Senão, a gente vai dar 10 e pouco, a gente tá aqui ainda, tá? Então, vamos lá. Quando o alimento pode ser heterotrófico por digestão, eles ingerem outros seres vivos e ingere outros seres vivos e digerem, né, substâncias orgânicas complexas. Ou, né, eles podem ser heterotróficos por absorção, quando absorvem as moléculas orgânicas
pequenas ou simples, tá? Então, a parte final é heterotrófica por absorção, quando absorvem moléculas orgânicas simples. Substância. Absorção, quando absorvem moléculas orgânicas simples. Bom, vou para 2. Depois a gente volta nessa, se for o caso, tá? Senão a gente vai ficar até amanhã aqui. A doença de Chagas é considerada uma grande endemia brasileira. A gente já viu que endemia é na região, naquele país, tá? Quando é pandemia, quando pega o mundo todo. Sua transmissão ocorre como? Como ocorre? Eu não vou responder, eu quero que vocês respondam essa. Como ocorre Através da picada do barbeiro. a doença de Chagas, ó, Chagas. hein? Chagas. Na verdade, barbeiro? pois é, mas na verdade, teria duas respostas certas aqui, tá? Esse livro veio com um erro. Uhum. Quais respostas certas? Seria a A e a B. Porque a gente viu, eu expliquei pra vocês, que quando o barbeiro pica a gente, né, as fezes dele ficam no nosso braço, porque a gente não vê, né? E aí quando a gente coça naquela região, naquela picada, a gente leva as fezes pra dentro da gente, né? Através daquele buraquinho que ele deixou, tá? Ou também eu posso me alimentar de alguma coisa contaminada com as fezes dele e aí levar, né, pra dentro da gente. Então teria duas respostas corretas, né? Se fosse para escolher só uma, eu colocaria B. Mas na verdade, eu tenho a A e tenho a B, tá? Então quem marcou A ou marcou B tá certo, tá? Porque esse livro veio com erro. Bom, Pode marcar as duas? pode. Dessa vez eu vou considerar porque uma coisa leva a outra, tá? Três. A seguir, botem aí, quem tá sem livro, bota através da picada do barbeiro e fezes contaminadas do barbeiro. A seguir, são apresentados alguns procedimentos que podem ser adotados na prevenção de algumas doenças, né? Aí aqui a gente tem, como? Você pode repetir o número 2? Pode, tô lendo só o 2 é o A e o B. Através da picada do barbeiro e das fezes contaminadas do barbeiro. Posso? Obrigada. A tela tá... Ah, a tela já saiu já, né? Porque vocês estão... Quando alguém sair da sala, me avisa, tá? Vamos lá. 3. A seguir, são apresentados alguns procedimentos que podem ser adotados na prevenção de algumas doenças. Vamos ver que procedimentos são esses. Lavar as mãos antes da refeição, após o uso sanitário, né? Então, quando eu lavo a mão depois de almoçar, né? Não, antes de almoçar e depois de usar o banheiro. Conservar sempre a unha cortada e limpa, que não é o meu caso, não está cortada, mas está limpa. Manter as instalações sanitárias em boas condições de higiene. Dos protozoários a seguir, a única que pode ser evitada por esses procedimentos, ou seja, a única que eu vou evitar, né, se eu usar esses procedimentos, né, vai ser qual? Amebíase, doença de Chagas, toxoplasmose ou malária. Qual deles eu consigo evitar se eu seguir essas recomendações? Lavar a mão antes de comer, após usar o banheiro, conservar a unha limpa e cortada, manter tudo limpinho, né? O que eu vou evitar? Amebíase? Amebíase, porque a gente viu que doenças de Chagas tem nada a ver com limpeza, tá com seus plasmose também não, e malária muito menos, que é do mosquito, tá? Então, só amebíase, tá bom? Letra A. Por favor, quem tá sem livro, coloca A ou amebíase,
3A ou bis, porque aí quando chegar o livro vocês atualizem, tá? 4. Por trás de um lindo e peludo gatão pode se esconder uma doença que gera problemas neurológicos, né, e oculares no bebê, se transmitida durante o segundo trimestre da gravidez. Que doença é essa? Toxoplasmose. A transmissão da doença pode ocorrer através da ingestão de carne crua mal cozida, principalmente de aves ou de porcos, ou pelo contato direto com as fezes do felino contaminadas pelo agente causador da doença. Essa doença, ou seja, a toxoplasmose, né, é causada por quem? Vocês lembram? Vamos lá. É causada por um vírus? É causada por uma bactéria? Pelo um verme ou pelo um protozoário? Hein? O que vocês acham? É um vírus que causa toxoplasmose? A letra D. Mas nem protozoário. É a D, gente. Isso aí, a gente está estudando o protozoário até agora. O vírus, a gente viu que ele causa doenças e um dos sintomas do vírus sempre é gripe, cansaço, né? Isso aí é coisa de outra coisa. Bactéria também não é. E muito menos verme, é um protozoário. A gente está estudando protozoário, né? O capítulo é protozoário, então não tinha como não ser, tá? Letra D, protozoário. O bom que aqui muitas são de marcar, né? Bom, vamos lá. 5. Alice e Antônio moravam em um pequeno sítio em uma humilde casa de pau a pique no interior do estado de Minas Gerais. Da mesma maneira que a maior parte dos habitantes dessa região, o casal sofria de doenças de Chagas. Procurando melhorar de vida, o casal reuniu todas as economias e mudou para a região central de Belo Horizonte, onde 2 anos depois teve um filho sadio. Preocupado com a possibilidade do filho apresentar a mesma doença que eles tiveram, perguntaram ao médico se o menino corria risco de também ser portador de doenças de Chagas. Olha o que eles falam. Portador de doenças de Chagas. Por quê? Eu falei para vocês que uma vez pego doenças de Chagas, você pode eliminar o protozoário, mas ainda fica alguns lá e ele fica adormecido, podendo vir a surgir a qualquer momento. Mas ele não é passado em contato com beijo, nada disso, né? Não tem como passar para outra pessoa. Qual seria a melhor resposta dada ao médico? Ou seja, ele poderia dizer para os filhos, para o médico, que o filho dele vai ter doenças de Chagas? Olha só, ele queria saber o seguinte, vamos lá, reformular. Ele disse o seguinte: eles tiveram doenças de Chagas quando eles moravam no interior de Minas. E aí eles se mudaram para o centro de Minas, né? E aí 2 anos depois que eles se mudaram, eles tiveram um filho, né? E como eles tiveram doenças de Chagas, né? O protozoário ainda está adormecido dentro dele. Mas eles querem saber se há possibilidade deles passarem a doença para o filho. E aí? Vai passar ou não vai? Os dois tiveram doenças de Chagas. A criança vai nascer com doenças de Chagas? Hein? Não, Por que não? não sei. O não é muito vago, tem que ter um porquê. Olha, dê resposta. Eu acho que vai por causa do material genético, né? Da mesma família e tal. Acho que é isso. Eu acho que sim. Não vai, já dê resposta. Por que não vai? Porque doença de Chagas não é transmitido de pai para filho, tá? Não é uma doença transmissível, né? Eu pensei que era outra doença. Então vamos lá, escrevam assim, ó. Doença de Chagas é só... O filho não terá a doença, pois, escreva aí, o filho não terá a doença, pois não é transmissível através do contato direto com a pessoa contaminada. De novo, o filho não terá a doença, pois não é passada
através do contato direto, Terá o filho não terá a doença. doença. Não, ele não terá. O filho não terá a doença, Hum. pois não é passado Uhum. através de contato direto entre pessoas doentes. Uhum. Através de contato direto entre Na pessoas. passada em contato. Não é passada em contato direto através de pessoas doentes, Uhum. tá? Hum. Desliga aí o microfone, por favor, Bruno. Professora, pode repetir? Posso. Obrigado. O filho não terá a doença, pois a doença não é transmitida através de contato direto com pessoas doentes. A doença não é transmitida através de contato direto com pessoas doentes, tá? Então, o filho deles não vai herdar a doença deles. Deixa eu ver qual é o aluno que tá me mandando mensagem. Essa é a Maria Luísa. Essa é a resposta da número 5, tá? Ela me mandou mensagem aqui no privado. É a resposta da número 5, tá? Que pergunta se o médico pergunta se o filho vai ter doença também igual a eles, tá? Essa é 5. Vou pra 6, tá? Desliga o microfone de vocês que eu tô indo pra 6. 6. Se essa família voltar a residir na região de origem, ou seja, se a família voltar lá para Minas Gerais, gente, desliga o microfone, por favor. Bom, vamos lá. Se essa família, gente, microfone, ó, microfone. Se essa família voltar a residir na região de origem, deixa eu ver quem é o aluno que tá com o microfone ligado. Não, Israel não. Deixa eu ver aqui quem é. Tem alguém de microfone ligado. Agora foi, desligaram todo mundo. Vai. 6. Se essa família, né, que morava lá no interior de Minas, numa casa de pau a pique, e aí resolveram ir pro centro de Minas, né, voltar a morar lá, cite 2 providências que os pais têm que tomar para evitar que o filho tenha doenças de Chagas. Ou seja, se eles voltarem pro lugar que eles tiveram doenças de Chagas, o que eles têm que fazer? Olá, professora. O que eles têm que fazer para evitar que o filho venha ter doenças de Chagas, gente? Olha só, eles moravam numa casa de pau a pique. E aí eles saíram da casa de pau a pique, foram morar no centro de Minas. E aí o filho não teve doença. Mas se eles voltarem lá para onde eles moravam, no interior de Minas, o que eles têm que fazer para o filho não ter doença? Higienizar bem e não morar em outra casa de pau a pique? Isso aí, uma tá certa, outra não. Tá? A primeira, não morar em casa de pau a pique, né? Morar em casa de alvenaria, que é concreto, né? Não morar em casa de pau a pique. E 2, ó, pediu 2, né? E o segundo, utilizar inseticida para eliminar os insetos vetores da doença. Utilizar inseticida. Botem aí, utilizar inseticida. É a resposta da 6? É a resposta da 6. Utilizar inseticida é a resposta da 6? Isso. Utilizar Inseticida. Tem alguém? Qual aluno tá me mandando mensagem aqui, gente? Só um minuto. Utilizar inseticida e... Isso. E não morar em casa de pau a pique. Maria Luísa, essa é a Tá, resposta obrigado. 6, tá, Maria Luísa? Vamos lá. Professora, Oi. pau a pique é junto ou separado? É tudo separado. Pau a pique. Já tem um hífen. Pau, hífen,
A-Pique. Tá? Bom, vamos para a questão 7. Todo mundo entendeu que ele não pode morar na casa de pau a pique, porque lá que vai encontrar o vetor? Então, para a questão 7. Isso aqui é facinho porque marca o X. A malária é uma doença muito disseminada nos países tropicais, né? Inclusive no Brasil. Na região amazônica, com mais de 500 mil casos por ano, né? Então, lá na Amazônia, tem os índios na Amazônia, eles têm muito malária, tá? Então, os índios não morrem de doenças comuns que a gente está acostumado a morrer, eles morrem de malária, tá? O modo de transmissão ocorre por meio de um mosquito. Mas como que ocorre esse meio de transmissão do mosquito? A fêmea que necessita de sangue para a produção dos seus ovos. É a fêmea ou é o macho que necessita de sangue para o acasalamento, né? A fêmea ou o macho serão o hospedeiro intermediário do parasita. Ou o macho onde se dá a reprodução sexuada no parasita. Primeira coisa. Letra A. Letra A. A gente falou isso na aula, né? Que é a fêmea que carrega o protozoário, né? E é ela que transmite a doença porque ela precisa de mais sangue do que o homem para conseguir reproduzir seus óvulos. Então, assim como o mosquito da dengue, né, outros mosquitos que causam doença, é a fêmea que é portadora por conta de produção mesmo de ovos, tá? E aí elas precisam de mais sangue do que o macho, porque elas se alimentam mais, né? Que nem a mãe. A mãe, quando tá grávida, que a gente conhece, né? Ela fica com mais fome do que o homem, porque ela tá carregando 2, né? Ela tá alimentando para ela e mais um. 8, último. Considerando o ciclo de vida dos insetos transmissores de malária e o tipo de ambiente em que as fases larvais ocorrem, propõe uma medida de prevenção da doença. Ou seja, propõe uma medida que eu posso evitar a transmissão da malária, de fazer aquela doença crescer, né? Que medida é essa? Vou falar uma simples, hein, gente? Pensa comigo. A malária... Professora, você pode repetir a 7? Qual que é a 7? Rapidinho, só Letra A. Fêmea que necessita de sangue. A. Tá, ok, obrigado. Vamos lá. 8, rapidinho de novo. Considerando o ciclo de vida dos insetos transmissores de malária e o tipo de vida em que as fases larvais ocorrem, propõe uma prevenção da doença. Primeira coisa, a malária é transmitida por quem? Mosquito. Pelo mosquito da malária. Se esse mosquito transmite a malária, o que a gente pode fazer para diminuir esse mosquito? Usar aquela jaquete lá que dá choque em mosquito. Inseticidas. Não deixar água parada. Não deixar a água parada. Aquela raquete, ela vai adiantar de nada. Ela vai te picar. Não deixar água parada. Não deixar a água parada, gente. Gente, esqueceu que o mosquito ele gosta de água? Dengue tá aí, ó. Eles gostam de água para se reproduzir, botar os óvulos. Se não tiver água parada, eles não vão ter onde colocar ovo. E aí todo mundo vai morrer. Entendeu? Vai ser a morte do mosquito. Aê! Tá? Então não deixar água parada. Peraí que eu vou... Então temos que acabar com os lagos. Peraí rapidinho, gente. Eu tenho só que... Ai, que Olha só, o lago não, porque o lago não é água parada, gente. eu tava brincando, tio. Porque olha só, passa ali, lá no lago passa canoa, barco, peixe, pessoas, então não fica parado, sempre, né, em rotação. Agora, deixar um vaso com planta com água parada, aí sim, ninguém vai mexer naquele vaso. O lago não, tá? O lago tá sempre em rotação. Bom, e aí a gente vai falar rapidinho, revisar, porque a gente já deu, mas eu preciso revisar com vocês, os poríferos. Lembra que eu dei uma aula de porífero? Então, tá no livro de vocês, eu vou revisar rapidinho, tá? Pra poder a gente conseguir relembrar e fazer atividade. Então, quem tá com o livro, vai pro módulo 8, a página 142, por favor. É a
próxima página. Isso, próxima página. Primeira coisa, gente, quem são os Qual a poríferos? 1, 4, 2. É a próxima página. Desliga o microfone. Foi? Tá. Primeira coisa, quem são os poríferos? Quem são os poríferos? Quero ver quem lembra. São as esponjas, né? Por isso que a gente até brinca que as esponjas, né, é o Bob Esponja lá do mar. Agora eu pergunto, o Bob Esponja lá do mar é um porífero? É igual a um porífero? Acho. Não, né? Porque olha só, o Bob Esponja, o desenho, então, o desenho Bob Esponja, ele tenta representar o mar, né? Como que é o mar. Então lá a gente tem o fitoplâncton, né? A gente tem o lula, a gente tem caranguejo, a gente tem estrela do mar e a gente tem a esponja, tá? Então quando a gente fala de porífero, muito aluno associa ao Bob Esponja, por conta da esponja do mar. Só que a esponja do mar, ela não é igual ao corpo do Bob Esponja, até porque a esponja do mar ela é fixa também, né? Ou seja, ela é fixa a um substrato, ela não sai andando que nem o Bob Esponja. Então o Bob Esponja tem vários erros, né? Que se eu ficar aqui falando perde a graça do desenho. Mas a esponja do mar ela é fixa, ela fica no lugar. E eu não posso dizer que a esponja do mar é uma planta, porque ela não é. Ela é um animal, né? Então, por que não é planta? Primeiro que ela não faz fotossíntese, tá? Ela não tem cloroplasto, ela não tem clorofila, ela não faz fotossíntese, então ela não é uma planta. Apesar de ficar lá inerte, fixada no ambiente, ela é um animal, tá? Existem vários, né, espécies de poríferos, eles são lindos, tá? Bom, o nome porífero lembra o que, gente? Hein? O nome... Isso. Lembra poros, ó, porífero. Lembra poros. O que é isso? Por que poros? Porque o corpo deles é cheio de porozinhos, tá? Vários porozinhos. São aqueles poros ali, né, que vai alimentar as esponjas. Já que elas não podem nadar para procurar o alimento, elas ficam paradas. Desliga o microfone, gente. Quem foi o último a falar, desliga o microfone. Quem foi o último a falar? Foi. E ela fica parada ali, né? Cheia de poros aqui em volta. E aí a água, ela vai entrar pelos poros, e lá dentro ela vai ser filtrada. Ou seja, vai se alimentar das partículas que estiverem na água, né? Vai se alimentar daquilo ali e vai sair pelo ósculo, que é a parte de cima da esponja, tá? Então ela não entra pelaquela parte aberta em cima, ela entra pelos poros, tá? Ela sai pela parte aberta, porque é ali que vai ocorrer filtração para ela se alimentar, tá? Bom, outra coisa que a gente tem que saber da esponja, né? Ele não tem, como posso dizer, tecido verdadeiro, tá? Eles são animais, mas não possuem tecido verdadeiro, ou seja, ela não tem célula nervosa. Se eu fizer uma cosquinha nela, ela não vai sentir, né? Se eu encostar nela, ela não vai sentir. Se eu cortar um beliscão nela, ela não vai sentir, porque ela não tem célula nervosa, tá? Bom, outra coisa que eu preciso contar pra você, deixa eu ver. Ah, tá. Dentro do corpo delas, a gente fala que ela tem espículas. O que é espículas? Espícula é como se fossem vários espinhos, tá? Atravessando o corpo delas. Então, o corpo delas é formado por vários espinhos, tá? Por várias espículas que se juntam, né? Entranhalam assim entre elas e formam o formato das esponjas. Por isso que elas são bem durinhas, tá? Porque o corpo delas são várias espículazinhas juntos, né? Várias com agulhas, né? Como se fossem agulhas juntos. Bom, Professora, o quê? você já fez o número 8? Já há muito tempo.
Você já falou? Já, quem tá falando comigo? Felipe. Felipe, quando acabar a aula eu repito pra você, tá? Tá. Bom, tá, então eu vou voltar aqui, tá? Bom, olha só. Dentro delas, eu só tô revisando, tá? Porque tem uma aula de sair da plataforma. Dentro delas, existe umas células, né, com flagelos. O que é flagelo? Aquele rabinho, tá? Que a gente chama de coanócito. Essa célula, ela vai ser responsável pela alimentação dela, né? Então, é elas que vão dentro dela, como tem aquele rabinho, né, por dentro delas, quando a água entrar, as células vão, né, vão bater aquele rabinho ali, né, por causa do movimento da água, e aí a água vai girar lá dentro de forma que consiga absorver mais o alimento, tá? Então, imagine um liquidificador, tá? O rabinho seria a hélice do computador, do liquidificador. Todas elas batendo juntas conseguem fazer com que o alimento consiga ser puxado por elas, tá? E aí a parte de cima a gente chama de ósculo, tá? Que aí a água entra pelos poros e sai pelo ósculo. Bom, o que eu posso falar mais? O alimento foi para vocês, ele é digerido através entra nos poros e é digerido. E a gente chama, né, de amebócito. O que é amebócito, né? São as células que vai fazer a digestão intracelular delas. Então, dentro delas, a gente tem os coanócitos, que são as células que vão bater o rabinho, o flagelo, para poder a água circular lá dentro, tá? E a gente tem o amebócito, que são as células que vão puxar o alimento. Fala. Elas vivem quanto tempo? Bastante tempo. Se ninguém mexer nela, ficam quietinhas lá bastante tempo, ó. Será que deve ser um animal muito chato, uma vida muito chata, né? E ela serve pra, tipo assim, alguma coisa de benefício pra gente? Sim, porque elas, pra gente necessariamente não, tá? Mas para outros animais e para o meio terrestre elas servem. E aquático também, porque elas liberam muito gás carbônico, tá? E aí quem vai usar gás carbônico lá são as plantas que usam gás carbônico, né? E aí pra gente acaba sendo uma consequência. Quanto mais gás carbônico a planta pega, mais oxigênio ela manda pra gente, tá? Então, elas pegam muito oxigênio, então elas liberam muito gás carbônico, tá? Sim. Bom, se elas são quietinhas lá... Tá meio difícil de me desligar o microfone, porque meu telefone tá bugado. Ah, tá. Quem tá falando comigo? Evelyn. Tá. Olha só. Se elas são quietinhas, paradinhas lá, como é que elas se reproduzem? E aí? Elas vão sair para se reproduzir, depois elas voltam e ficam paradas lá no substrato? Não, né, gente? Elas se reproduzem de duas formas. De forma sexuada, vocês já sabem que sexuada envolve gametas, e elas se reproduzem de forma assexuada, né, que não vai envolver gametas. Então, primeiro eu vou explicar a forma sexuada, onde tem gametas. Depois eu explico como é que se dá a forma assexuada, tá? Bom, como assim? A gente tem, se elas são animais, a gente tem esponja macho e a gente tem esponja fêmea, tá? Como é que se dá isso? O espermatozoide, eles são móveis, então eles não ficam parados. Quem fica parado é quando fica adulto, né? A mãe seria o pai também, né? Mas o espermatozoide mesmo, ele não é parado, ele fica móvel, ele é móvel, ele consegue andar, tá? E aí, quando tem a corrente da água, tá? A água consegue levar aquele espermatozoide, ele já nada, né? Mas a água com a corrente, quase que eu obstruo aqui as coisas. A corrente consegue levar, então, a corrente de água leva o espermatozoide, tá? E aí, né, o que acontece? Eles vão ser eliminados pelo macho, tá? E aí esse espermatozoide ele vai correr a corrente de água toda e procurar, né, uma esponja feminina, tá? Um poro feminino. Os óvulos, eles não são móveis. Os óvulos ficam lá no cantinho dele. Então, a esponja, tá? O óvulo fica agarrado na parede da esponja. Só que nada é o macho,
tá? O espermatozoide. E aí ele nada e procura uma esponja fêmea. Quando ele encontra uma esponja fêmea, tá? Ele entra, tá? Ele entra naquele óvulo da esponja, na parede da esponja, tá? E aí gera uma célula ovo, né? Que é uma célula que contém, então, um ovo, uma célula que foi fertilizada, tá? E aí, gente, depois daquilo ali... Professora, Oi. Fala. Olha, mas Biel tá perguntando se você vai postar atividade na plataforma. Atividade não, a aula online, porque ele não conseguiu participar. Essa aula vai ficar lá na plataforma. Sempre fica. Tá? Tá bom. Bom, e aí olha só, voltando aqui, então. E aí depois que gerar a célula ovo, né, se a célula estiver madura, né, ó, eu falei pra vocês que a célula, o óvulo fica agarrado na parede aqui, né? O espermatozoide vem, entra na célula, no óvulo da fêmea, na parede, e aí gera uma célula ovo. Depois que gera uma célula ovo, ela atravessa a parede e sai pelo ósculo, que é a parte de cima, né? Depois que ela sai pelo ósculo, ela é lançada na água, né? Ela é lançada na água até ela cair no ambiente, no chão, tá? E aí ela vai crescer naquele ambiente, naquele chão ali que ela caiu e vai ficar para sempre, porque ela não tem capacidade de se mover, lembra? E ela vai ficar para sempre ali. Então essa forma, tá? É um tipo de reprodução sexuada, que é quando o espermatozoide consegue liberar o seu ovo. Mas se algum animal for, tipo, ele passar ali, esbarrar na esponja, ele pode mover a esponja de onde ela tá? Não. Ela imagina uma planta, um exemplo, uma rocha. É bem dura. Se mover, ela vai morrer, porque ela ficou, o lugar dela é ali, tá? Tá. Bom, e olha só. professora, tá em qual página? 143. Tá bom, obrigada. Desliga o microfone agora aí pra mim, galera. Foi. Não, tem alguém com o microfone ligado ainda. Foi, olha só. Não, tem alguém com o microfone ligado. Deixa eu ver quem é. É Israel. Foi. Bom. Olha só. Professora, Vou voltar aqui porque tava com o microfone ligado, tava esperando desligar. Bom, olha só, eu expliquei pra vocês a forma sexuada, né? Acontece que algumas esponjas são hermafroditas. O que é hermafrodita? Elas vão ter o sexo masculino nelas, né? E também terão o sexo feminino nelas, tá? Então, uma esponja ela é hermafrodita porque ela vai ter os dois sexos nela. Então, ela vai poder liberar espermatozoide, tá? E vai poder liberar o óvulo. São só algumas. Mas esse espermatozoide e esse óvulo não vão se encontrar lá dentro. Então, ela não vai se alto. Gente, tá ligado o microfone. Israel, desliga esse microfone, por favor. Tá. Uma esponja, ela não vai se auto-engravidar. Ela só vai liberar ou o espermatozoide ou o óvulo, né? Nunca ao mesmo tempo. Então, Israel, desliga o microfone. Nunca ao mesmo tempo. Ou ela libera um, ou ela libera outro, tá? Então, uma época ela vai liberar o espermatozoide e aí vai procurar uma fêmea, ou uma época ela pode liberar o óvulo, não, desculpa, ter só a produção de óvulo e chegar ao espermatozoide. Então, ela nunca consegue liberar os dois ao mesmo tempo, tá? Mas são só algumas. Bom, falei da reprodução sexuada. Agora a gente vai falar da reprodução assexuada, tá? Como é que ocorre a reprodução assexuada? A reprodução assexuada ocorre por brotamento. Quem tá com o livro, vai na página 143, lá no final, porque explicar sem o livro é muito difícil, tá? Quando fala disso. Como é que ocorre isso?
uma célula, tá? Um grupo de células começa a se multiplicar e formar pequenos brotos, tá? Então, olha só, eu tenho uma esponja, aí na parede da esponja começa a multiplicar as células e aí vai sair um brotinho do lado daquela parede. Bom, pode acontecer duas coisas. Ou aquele broto se torna pesado e aí cai, aí fica do lado, cresce do lado da mãe, né? Ou aquele broto pode crescer ali mesmo, tá? E ficar os dois colados um com o outro. Isso é um tipo de reprodução assexuada. Então, quando a gente vê uma esponja, muitas das vezes a gente não vê uma esponja, dificilmente a gente vê uma, né? A gente vê normalmente várias esponjas. Por quê? Porque a reprodução assexuada é mais comum. Então, as células vão se multiplicando, vai gerar um broto, aquele broto vai cair do lado da mãe, e aí vai formar várias colônias, né? Uma colônia grande de esponja, ou grudada com a mãe, ou do lado da mãe, tá? E isso é uma reprodução por brotamento. Bom, a gente tem também a gemulação, tá? Normalmente acontece em esponjas de água doce, porque a gente tem esponja de água salgada e a gente tem esponja de água doce, tá? O que é gemulação? É uma estrutura muito resistente, né? E aí é resistente às condições que elas vivem, tá? Mas quando as condições estão muito ruins, né, quando estão desfavoráveis, não ocorre a gemulação. Agora, quando as condições estão favoráveis, tá, ocorre a gemulação. E aí origina uma nova esponja. Como assim? Como assim, professora? Não entendi. Imagina que quem me perguntou do peixe? Sei lá, passou um peixe lá e derrubou a esponja. Quem me perguntou isso, não foi? Professor Israel. Então, olha só. Imagina que você falou que passou um peixe e moveu a esponja, né? Provavelmente ela vai se quebrar, né? Passou sei lá, a esponja grande, passou um tubarão que é grande também, bateu nela, quebrou a esponja, né? Imagina um cano, passa um animal grande e quebrou o cano, quebrou a esponja. A gemulação nada mais é que como posso dizer, a regeneração daquela parte que foi quebrada, tá? Então, a gemulação é uma regeneração da parte que foi quebrada do animal, certo? E aí eu falei que depende das condições do ambiente. Então, pode ser que o ambiente não esteja tão favorável e aí, por um acaso, ela não consegue se regenerar, tá? Mas se o ambiente for favorável, a água estiver favorável, não tiver aquela onda forte, nada do tipo, ela consegue fazer a regeneração. Seria muito bom pra gente. Imagina a gente fazendo regeneração, né? Alguém perdeu um braço, uma perna, e aí Levou um tiro na perna, ele arranca a bala lá e regenera. Só pensa em besteira. Eu pensei numa coisa mais leve, né? E aí ele não consegue fazer regeneração, né? Então, a regeneração é isso, tá? Bom, olha só, deixa eu ver um negócio aqui pra vocês, só um minutinho. Deixa eu até dar pausa aqui. Tá, olha só. Na próxima aula, a gente vai estudar os quinidários, né? Ou também pode ser chamado de selenterados. Quem são os quinidários? Principalmente são as água-vivas, tá? Mas a gente tem as caravelas, as anêmoras, né? Os corais, as hidras, tá? Então, quando eu falo... Oi? Sua aula acaba que hora? Minha aula acaba 11h20, mas eu vou acabar mais cedo porque a gente não tem intervalo, entendeu? Professora, Fala, Israel. eu já ouvi falar desse nome num livro. Então, eu vou só explicar mais ou menos quem é quem e na próxima aula eu explico melhor. Só vou fazer um adentro aqui, Mas tá? a anêmona faz parte? Dos quinidários. Anêmona? Dos quinidários fazem, É. tá? Nossa, não sabia que era um ser vivo. Então, deixa eu... Pois é, são ser vivos. Parece planta, mas são ser Os vivos, peixes ficam dentro. tá? Desliga o microfone Parece rapidinho uma e deixa eu planta. explicar. Olha só, esquinidários significa o seguinte. Significa ausência de intestino. Então, eles são oco por dentro, né? Por isso que a gente fala sobre selenterados, né? Que é sem celoma. Celoma é a parte do intestino,
tá? Por isso que a gente dá o nome quinidários ou selenterados, que é sem celoma. Então, dentro dos quinidários, não tem celoma, ou seja, não tem intestino, né? Eles é como se tivesse um grande vão lá dentro, tá? Então, quando eu falo de quinidários, eu tô pegando todo o agrupamento de animais. Que animais são esses? Água-viva, anêmora, caravela, tá? Corais e hidras, tá? Hidras, caravelas e água-viva se confundem. A anêmora nem tanto, mas elas se confundem, preste atenção, tá? Bom, todas elas, né, quase todas elas têm a forma de vida livre, tá? A gente tem algumas que não são tão livres assim, tá? A gente vai ver melhor na próxima aula, não quero ficar falando muito não, porque eu vou deixar a próxima aula, senão vou adiantar muito o conteúdo, tá? Então vamos fazer o seguinte, me enviem, calma aí, eu vou repetir o número 5 para Maria Luísa. Qual é o 5 mesmo? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Vamos lá. A doença não poderia ser transmitida. A doença não poderia ser transmitida, pois não é passada pelo contato direto entre pessoas doentes. A doença não pode... Desliga o som. Lucas, desliga o som. Lucas, desliga o som. Pode sair, professora? Quem já tirou dúvida, quem já terminou, pode sair. Quem falta pegar a atividade, fica. Vou até virar a tela aqui. Bom, de novo, Maria Luísa, tá? A doença não pode ser transmitida, pois ela não é passada através do contato direto com pessoas doentes. Tchau, professora. Tchau, Evelyn. A doença não poderia ser transmitida. Tchau, professora. Tchau, pois ela não é passada através de contato direto com pessoas doentes. Tchau, professor. Tchau. Maria Luísa, me dá um ok quando você conseguir escrever tudo. Foi, Maria Luísa? Então, ok. Então, fechamos por hoje, tá bom? Beijos. Tchau, Emanuele. Tchau, Maria Luísa. Até amanhã. Amanhã não, até semana que vem.